Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube trazendo mais um para a sua playlist, o nosso terceiro episódio do Para a Sua Playlist. Lembrando que esse é o penúltimo episódio, são 4 episódios que eu vou trazer aqui para vocês, falando sobre artistas que eu gosto, que eu não vejo muito no mainstream, não vejo muito nas mídias, mas que eu queria trazer aqui para vocês um pouco sobre a história desses artistas e também sobre as principais músicas lançadas por eles. Neste terceiro episódio eu trago a história da cantora Rebecca Ferguson. Então já deixa o joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui sugerindo novos artistas para a sua playlist. Quem sabe teremos aí uma segunda temporada e também se inscreva no canal. A cantora Rebecca Caroline Ferguson é cantora e compositora inglesa, nascida em 21 de julho de 1986 na cidade de Liverpool. Rebecca ganhou notoriedade no mundo da música em 2010, quando foi vice-campeã da 7ª temporada do reality show The X Factor. Ela chamou bastante atenção dentro do reality por sua voz, uma voz mais carregada, assim, um timbre mais grave, né? Uma coisa que era até um pouco diferente para o mundo das mulheres, né? Diferente para o mundo da música. E é ali que ela chama a atenção, principalmente do Simon, que é o dono, né, que é o comandante ali do X Factor, e também dos jurados que estavam na época. Rebecca iniciou seu contrato com a gravadora Syco, de Simon Cowell, e a Epic Records para lançamentos no Reino Unido e a Columbia Records para lançamento nos Estados Unidos. Rebecca é conhecida por suas influências do soul, blues, pop e R&B. Ela cita que Aretha Franklin, Kings of Leon e Amy Winehouse são suas principais influências. Só que não achem assim que Rebecca começou a vida maravilhosamente, que foi tudo bem pra ela, tipo, nossa, virou artista de uma hora pra outra. Não foi bem assim que ela virou artista de uma hora pra outra. Ela precisou passar por muitas audiências dentro do próprio X Factor para ela ser aprovada. Ela foi rejeitada por todos os reality shows que ela foi, que ela, né, fez lá audiência e trabalhou para tentar entrar dentro dos realities, e ela só foi aceita na terceira tentativa no X Factor. As outras duas ela acabou ficando de fora. Nessa terceira tentativa, ela apresentou as músicas A Change Is Gonna Come, de Sam Cooke, e Like a Star, de Corey Bailey Haley. E aí ela chama a atenção e ela entra para o X Factor. Aí agora sim, Rebecca começa sua carreira musical. Dentro do reality, Rebecca se destaca pela apresentação da música Make You Feel My Love, quando foi ovacionada por Simon e Cherry Cole. Entretanto, Rebecca acabou o programa na 2ª colocação, atrás de Matt Cardle. Acabou na 2ª posição, é um quase, vamos dizer, né? Porque a 2ª posição não é bem uma coisa assim que a gente quer muito quando a gente está buscando a vitória, né? Quando a gente está buscando sucesso. O 2º lugar é aquele lugar incômodo para algumas pessoas. Mas Simon Cowell acaba aprovando Rebecca e acaba contratando a cantora. Ali, em 2011, Rebecca lança o seu primeiro álbum, Heaven. O álbum teve mais de 1 milhão de cópias vendidas pelo mundo e foi premiado com 2 CDs de platina no Reino Unido e 1 platina na Irlanda. Dentro deste álbum, eu destaco as músicas Strange and Beautiful, Nothing Real But Love e Glitter and Soul. Mas ali não foi o grande lançamento de Rebecca. Todo mundo acha que pode ter sido ali, que ela já começou arrasando, mas ela ainda começou tendo que engatinhar um pouquinho. E aí sim, em 2013, é que Rebecca chama bastante atenção da mídia internacional. Rebecca lança em 2013 o álbum Freedom e fica mundialmente conhecida com a música I Hope. Rebecca também entrega uma parceria memorável com John Legend na música Bridges. Também destaco dentro deste álbum as músicas Wonderful World, Beautiful Design e a própria Freedom. Parceria com John Legend, gente, assim, é uma coisa de outro mundo que torna a carreira de Rebecca um grande lançamento. E I Hope também foi um grande lançamento para Rebecca, que chamou bastante atenção e que foi ovacionada nas suas apresentações. E aí em 2015 ela lança o álbum Lady Sings the Blues, mas um álbum mais discreto, que teve uma
uma repercussão assim mais leve, repercutiu no Reino Unido, mas não foi o mesmo destaque que aconteceu no planeta. Nos Estados Unidos, o álbum acaba passando despercebido. No ano seguinte, ela traz o álbum Superwoman, que também chama bastante atenção no Reino Unido, mas também tem um desempenho mais discreto em outros países. Dentro deste álbum, eu destaco a música título Superwoman, The Way You Are Looking at Her, Mistress and Bones. Mais uma vez, a Rebecca mistura o R&B, o soul, traz de leve um pop, mas bem de leve assim. O que ela realmente se destaca dentro da música é com as músicas relacionadas ao blues, ao soul, ao R&B, que foi justamente a que levou Rebecca a entrar no X Factor e a se lançar no mundo da música. Já em 2018, Rebecca lança uma parceria com o DJ F. Shin na música Uncrazy. Já é uma outra história, já é um outro lado que a Rebecca vai. Por mais que ela ainda esteja enraizada dentro do soul e do blues, ela já parte para uma música mais pop, mais eletrônica, que chama bastante atenção e se destaca bem no mercado. Já em 2021, ela lança a música No Words Needed com nada menos, nada mais que o guitarrista Nile Rodgers. Mas a música tem desempenho bem discreto, mas tem destaque no Reino Unido. Mas a Rebecca teve alguns desafios dentro da sua carreira, principalmente quando ela estava no X Factor. Em 2012, a cantora precisou cantar sentada num banquinho porque ela tinha quebrado a perna. Eu não sei exatamente como que foi essa história, eu não consegui achar o porquê que ela quebrou a perna, né, como que foi esse acidente, mas para ela continuar se apresentando no X Factor e para continuar se apresentando também em outros locais pós X Factor, ela precisou de um banquinho. E aí foi complicado, né? Você quer, sei lá, dançar, ou você quer se remexer, fazer alguma coisa e não pode porque o pé tá lá engessado e tipo, nossa, coisa. Ela teve um breve relacionamento, que eu nem sei por quanto tempo que foi relacionamento, porque não tem muita informação disso, com o Zayn do One Direction. Mas assim, foi bem discreto. Eu acho que eles até estavam envolvidos, né, com essa questão, porque o One Direction começa com o Simon e tal, então eles acabam tendo esse envolvimento por até trabalharem com o mesmo empresário, mas o relacionamento é bem discreto e bem breve também. A Rebecca teve um problema em 2012. 2012 foi o ano para ela, mas ao mesmo tempo foi um ano de muitas reflexões para a carreira da Rebecca. Ela acabou sendo processada judicialmente por quebra de contrato em sua gestão de carreira. Rebecca, na época, alegou que estava sendo levada ao colapso por muitas tarefas, por muitos trabalhos e pouco descanso. Ela depois conseguiu resolver a história, mas ela acabou sendo processada por sua antiga empresa de gestão porque ela tinha quebrado o contrato antes do término e não tinha pagado a rescisão. Rebecca também fez uma grande parceria com o Lionel Richie na música Endless Love e ela é bastante conhecida no mercado do jazz, do blues, né? Ela se destaca por sua voz, ela destaca por sua potência vocal, mas ainda ela tá bem discreta no mainstream mundial. Ela aparece de vez em quando em algumas apresentações, tá? Mas quando a gente percebe que um álbum lá em 2013, 14, né, que chama a atenção e ela acaba depois lançando outros trabalhos mais discretos, a gente percebe que aconteceu alguma coisa ali naquele meio tempo que poderia ter mudado completamente a história da Rebecca e não mudou totalmente. Eu também a descobri justamente por causa de I Hope. Depois eu fui buscando outras músicas dela, gostei de algumas que eu destaquei aqui pra vocês no vídeo e é uma artista que eu acho que ela tem tudo pra brilhar, mas ainda falta um pouco, né? Ela ainda falta se jogar nesse mundo, né? Se jogar nessa questão de ser uma grande artista, de estar no mainstream mundial. Também não sei se é a vontade dela de estar destacada tanto assim no mainstream mundial, mas eu gostaria de ver ela cada vez mais tendo sucesso e cada vez mais se destacando no mundo da música. É isso, gente. Acho que é isso que eu tinha para falar sobre a Rebecca nesse terceiro episódio do Para Sua Playlist. Lembrando que nós estamos com esses vídeos especiais aqui no mês de junho. E lembrando também para vocês que a partir de julho, a partir do mês que vem, eu vou trazer os vídeos aqui no canal às terças-feiras às 18 horas, não mais às quintas. A quinta-feira vai ficar reservada para os reacts, né? O que tiver de react vai sair na quinta-feira ou também na sexta-feira. Então fiquem ligados por tudo que vai sair aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Semana que vem é o último vídeo do Para Sua
sua playlist, então eu espero por vocês. Até a próxima semana, tchau pra vocês!